uma satisfação muito grande estar aqui hoje nesta apresentação, trazendo aí duas personalidades que estão colaborando conosco neste segundo Congresso Internacional de Tecnologia para a Educação. Nelson está aqui, coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecatrônica. Está aqui conosco o engenheiro de produção, Luiz Antônio dos Santos Pinto, com especialização em engenharia de produção elétrica, já tem MBA nessa área, fundador da Abrasol, né? É uma entidade que representa as empresas e profissionais na área de energia solar. O Luiz Antônio é fundador também da Solis, uma empresa que atua em Birigui com um sistema de aquecedores solares e fotovoltaico. Também pertence às comissões do Fiesp, da Associação Brasileira de Normas Técnicas e atualmente integra uma comissão de estudos especiais de energia solar térmica da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Está conosco aqui também a personalidade da TV esportiva, né, o Jackson Pinheiro, que é filho de Araçatuba. Inicialmente trabalhou na Rádio Bandeirante, né? Era Rádio Bandeirante, não é a Band de hoje, né? Mas era a antiga Rádio Bandeirante. Depois para a TVI SBT e em seguida na TV Tem, que é uma afiliada da Rede Globo. E logo depois também na Globo Esporte TV, Fox Sport e Fox Brasil. O Jackson Pinheiro já cobriu aí algumas atividades esportivas, como 2 Copas do Mundo, 3 Rally Dakar, né? É isso aí, né? E uma Olimpíada também. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco, viu? E agradeço antecipadamente aí a participação. Eu vou pedir assim ao Luiz Antônio que faça uma apresentação da empresa dele, né? A Solis Aquecedores de Birigui, é uma grande parceira nossa também. Por favor, Luiz. Obrigado, professor Nelson. Obrigado pelo convite para participar dessa conversa, desse bate-papo tão agradável, né? E tão importante para o mundo todo, para o Brasil, que é discutir um pouquinho, falar um pouquinho das tecnologias de energia solar, principalmente energia solar térmica. É um setor que eu já estou há quase 40 anos atuando, né? Me especializei nisso, montei empresas, né? Participei da elaboração das normas, desenvolvimento do mercado em todo o Brasil e até fora dele, né? Então, isso aí me traz muita satisfação. A empresa, né, a Solis, né, é uma empresa recente, ela tem apenas 11 anos, nós fundamos, mas com uma equipe que trabalhou comigo no passado em outras empresas. Então, equipe muito competente, né? E o nosso principal objetivo, né, é a fabricação de equipamentos de aquecedor solar, os componentes, que são reservatórios térmicos e coletores solares térmicos, e fazer o treinamento, a difusão, né, dessa tecnologia e dos equipamentos para todo o Brasil. Hoje nós temos cerca de 400 pontos de vendas, todos treinados, né, pela nossa equipe. Então, a gente tem muito cuidado com quem vai trabalhar com esses equipamentos, porque o aquecedor solar é um negócio de engenharia, né? É para profissionais, né, para realmente pessoas que estudam e conhecem bastante o setor, porque senão, se eu colocar de uma maneira, né, de qualquer forma, pode ser que não vai dar o rendimento e vai frustrar a expectativa do nosso cliente. Então, nós temos todo o cuidado, desde o estudo da pré-venda, para saber, para dimensionar os equipamentos, para verificar qual equipamento ideal para aquela aplicação, e depois fazer até a instalação, que aí tem os parceiros, né, que são treinados no Brasil inteiro para poder fazer a instalação, manutenção e tudo mais. Perfeito. Acho que você poderia explanar um pouco, né, Luiz? Assim, a empresa tem 11 anos, você fala, né, que realmente é nova, mas a energia, a questão do aquecedor solar já vem de há muito tempo, né? Explana, como foi a história, né, de quando começou isso? Quando começou a energia solar aqui no Brasil? Porque eu sei que você já está há muito tempo nessa área, né? Sim, o aquecedor solar, na realidade, antes da década de 70,
Ele era utilizado mais no meio acadêmico, para pesquisa e tudo mais, né? Não tinha nada comercial. A partir da crise do petróleo de 72, o mundo inteiro buscou novas tecnologias, né? Alternativas para substituição do petróleo e tudo mais, né? Então, começou no mundo inteiro a ter o desenvolvimento dos produtos, né, da tecnologia e do mercado. E aqui no Brasil não foi diferente. Surgiram as primeiras fábricas, as primeiras empresas para instalação do aquecedor solar na década de 70 e depois foi culminando com um crescimento. Teve algumas frustrações no começo, porque não se tinha o conhecimento ainda. Depois, através de universidades, a própria concessionária de energia, que foi a CEMIG, em Minas Gerais, junto com a UFMG, começaram a fazer um estudo mais aprimorado e onde foi desenvolvido, né, várias técnicas de instalação, de dimensionamento, né? Então, hoje, por exemplo, em Belo Horizonte é considerada a capital nacional do aquecedor solar. Basicamente, não se faz um prédio lá mesmo, edifícios residenciais, hotéis e residências, né, sem o aquecimento solar. Então, lá é onde é mais difundido. Mas isso aí está se difundindo no Brasil inteiro também. Professor, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, agradecer ao Luiz também pelo convite. Para mim é uma satisfação estar vestindo a camisa da Soli Solar, uma empresa que tem credenciais e que tem uma visão de mundo que eu também compartilho, de sustentabilidade, de um mundo mais justo. E é muito interessante, professor, porque lá atrás, no início da minha carreira, eu fazia, né, a reportagem sobre economia, sustentabilidade, e o que se discutia seriam quais serão as ferramentas para a gente ter energia sustentável. E hoje a gente chega em 2022, ô Luiz, com um número extremamente expressivo. No ano de 2021, somamos 1.810.000 metros quadrados. Isso significou um aumento de 28%. O que representa isso? Você acabou de dizer que o começo foi de muita dificuldade, mas o que representa a gente chegar a esse patamar hoje? Corresponde, olha só, pessoal, corresponde, professor, a 4 milhões de toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas aqui no meio ambiente do nosso país. Jackson, foi 1.810.000 metros quadrados de coletores, né, instalados no ano de 2021. E isso aí só em 2021. Então, ele totalizou já, final de 2021, nós temos mais de 21 milhões de metros quadrados de coletores solares instalados no Brasil. Isso aí, ele evita, esses 21 milhões, evita a emissão de mais de 4 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, né? Agora, nós temos um potencial muito maior, infinitamente maior no Brasil para poder utilizar o aquecimento solar, né? Nós temos países aí que estão muito à frente em utilização, não em tecnologia. Tecnologia nossa não perde para nenhum país, né? Agora, em utilização, nós temos vários países. Nós estamos hoje na 31ª colocação de a instalação de aquecedor solar proporcionalmente à população. Embora em capacidade instalada nós estejamos na 5ª posição. Tá? Mas tem, por exemplo, só um exemplo, nós temos 21 milhões de metros quadrados, a China já passou dos 500 milhões de metros quadrados de coletor solar térmico instalado. Então, eles, com certeza, eles evitam muito mais emissão de CO2 na atmosfera, fora a questão não só ambiental, como a questão econômica. Também, né? Porque você instalou um aquecedor solar, você não vai ter mais custo para produzir sua energia térmica. Então, aquele chuveiro que você teria que ligar, que você vai pagar essa energia elétrica por isso, né, você não vai precisar ligar. O sol vai te fazer esse trabalho para você e não vai te cobrar nada. Esses 21 milhões são nos últimos 25 anos, né? Isso corresponde já à questão da Itaipu, né? Nós já temos parte significativa, né, de potência energética superior à usina Itaipu. Ele corresponde, os 21 milhões corresponde a 14,7 gigawatt de potência instalada. Itaipu é 14. Então, nós já superamos uma Itaipu em termos de aquecedor solar instalados no Brasil. Perfeito. Eu sei que de lá para cá, né, Luiz, existe uma diferença muito grande do que era produzido antes em termos de equipamentos.
para a instalação do aquecedor solar até a atualidade aqui. Como são hoje no Brasil, a produção desses equipamentos? A maioria são importados, são produção nacional? Qual é a característica de melhora desses equipamentos de lá para cá? A grande maioria são produtos nacionais, são fabricados aqui com matéria-prima nacional. Nós temos algumas coisas que são importadas, principalmente da China. Por exemplo, um tubo a vácuo, que é uma tecnologia que eu preciso para fazer uma água mais quente, para eu aquecer numa temperatura maior, né, acima de 100 graus, 150 graus. Aí tem essa tecnologia lá que algumas empresas importam para fazer essa utilização. Mas a grande maioria da utilização é da água em torno de 70 graus, que é para utilização hidrossanitária. Né? Isso aí os nossos equipamentos atendem perfeitamente, sem precisar importação desse tipo. Perfeito. Que demais. Luiz, é interessante a gente acompanhar também a parceria que tem com o Salesiano, a Solis com o Salesiano, na formação e na capacitação. Né, professor? O senhor sabe como que é importante isso, a gente ter o produto, a tecnologia, mas a mão de obra para depois, para manutenção, para instalação. Essas parcerias, elas são fundamentais e esse setor também entra muito forte na geração de empregos. Luiz, vocês, com aquecedores solares, vocês conseguem abastecer toda uma cadeia também, né? Envolvem muitas pessoas. Só a Solis tem 400 PDVs, pontos de vendas, por todo o país, né? Eu queria que você falasse sobre essa importância acadêmica, essa parceria privado, né, da empresa com a educação. O ponto principal do funcionamento do aquecedor solar é exatamente a instalação. E para a instalação, a pessoa tem que ter muito conhecimento, muito treinamento para ele fazer a instalação corretamente e dar o desempenho esperado. E realmente nós temos no Brasil, uma dificuldade de mão de obra para essa aplicação. Né? Então, esse trabalho, né, esse convênio que nós fizemos com o Salesiano, nos beneficia muito, não só a nossa empresa, mas o setor todo, porque nós vamos sair daqui profissionais capacitados para poder fazer projetos, instalação, manutenção dos equipamentos. Para nós, isso aí é fundamental, o setor realmente precisa muito disso aí, desse treinamento. Inicialmente, nós pensamos num treinamento de alunos justamente para fazer esse trabalho aí da mão de obra de instalação, né? Mas nós enxergamos que o caminho não era esse. E assim, em contato com a Solis, né, Jackson, nós, dentro da engenharia elétrica, nós até estamos implementando uma nova disciplina e, ao invés de treinar os alunos, nós estamos treinando os professores. Dentro da fábrica da Solis ali, alguns professores já participaram de treinamentos. Essa disciplina virá para dentro do curso de engenharia elétrica como uma alternativas de energia, né? Vai entrar na grade curricular, vai entrar na grade curricular, Que incrível. Então, já temos um laboratório de aquecedores solares aqui montado totalmente pela Solis. É campo aberto e onde muitas disciplinas utilizam ali, né? Fenômenos de transporte, transferência de calor, tudo é utilizado ali como uma base de laboratório. E a gente pensou agora, que eu vou até pedir que o Luiz explique um pouco, um novo laboratório de sistema fotovoltaico, né? A gente já pediu isso e estamos tentando montar em parceria esse laboratório. Vai ser em campo aberto também ali, né? A gente tem bastante espaço para isso. E, em contrapartida, esses treinamentos para professores eu acho que foi bastante interessante. Nós temos profissionais, engenheiros formados recebendo esse treinamento para que os nossos alunos também possam ter essa base, né? E existe sempre aquela dúvida, né? Quando se fala em aquecedor solar e fala-se em sistema fotovoltaico, né, Luiz? Acho que você poderia explicar um pouco essa diferença para a gente. Tá, ok. As duas tecnologias são totalmente diferentes, mas elas usam a mesma fonte de energia, que é o sol, que é o raio solar, né? O aquecedor solar, ele tem uma tecnologia ali de fazer, através das aletas, da serpentina, onde passa a água, fazer a conversão da energia solar em calor e transferir esse calor para a água para ser utilizada nos estabelecimentos. O fotovoltaico, a função dele não é aquecer, né? Apesar que ele aquece um pouco também, mas a função dele não é aquecer. Aliás, o calor até atrapalha o desempenho dele. E aí ele vai converter a radiação solar em energia elétrica.
Então, as duas tecnologias são complementares, né? Eu não devo usar o fotovoltaico para aquecimento de água e eu não consigo usar, não posso usar o solar térmico para eletricidade, a não ser que fosse com concentrador. Existe tecnologia para isso, mas aí é muito dispendiosa também, não vale a pena, é melhor o fotovoltaico. Então, hoje as duas tecnologias se complementam. Então, o estabelecimento, né? Eu preciso, normalmente, uma residência, ela gasta cerca de 40% da energia elétrica que ela consome e 40% é para o aquecimento de água, para banho, ou utilização em cozinha e lavanderia. Se eu vou colocar um sistema de aquecimento solar, eu devo primeiro colocar o aquecedor solar, que ele é mais eficiente, muito mais eficiente para aquecimento, né? Para você ter uma ideia, um metro de coletor solar térmico para aquecimento, eu precisaria de quase 4 metros de fotovoltaico para fazer a mesma função de aquecimento. Perfeito. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o sistema de solar térmico e aí depois eu vou ver o resto, que é os 60% de consumo de energia elétrica, aí sim eu dimensiono para fazer o meu fotovoltaico. Dessa maneira, se eu usar as duas tecnologias, né, conjugadas, eu uso cerca de 20% menos área, né, para os coletores e também cerca de 20% menos valor. Então, eu economizo dessa maneira. Tem gente que fala assim, não, vou colocar o solar fotovoltaico, aí eu coloco uma resistência elétrica, um aquecedor elétrico e tal, não sei o quê. Vai gastar muito mais, né, e não vai ter o conforto que um aquecedor solar traz, que é um aquecedor de acumulação. Então, um banho que eu tomo no verão, uma vazão confortável, eu tomo no inverno. Se eu colocar um chuveiro elétrico, na hora que chegar no inverno, a água está muito fria, eu tenho que abrir pouco. Então, diminui o meu conforto também. Aí a pessoa fala, mas aí gasta muita água. Não, não gasta. Porque se você vai tomar um banho no inverno de chuveiro elétrico, às vezes você tem que ficar 15 minutos para poder esquentar e tal, tudo mais. O aquecedor solar não, em 5 minutos você já tomou o seu banho e já está confortável. E não corre o risco, né, professor, de queimar a resistência, o chuveiro pifar. Exatamente. Com o aquecimento solar, fica tudo muito mais seguro e dura muito mais. A durabilidade é de quanto tempo? E isso gera, evidentemente, economia para quem coloca certeza. o sistema. O aquecedor solar, quando você compara com uma residência que consome energia elétrica para aquecimento, para chuveiro, o retorno dele vai de 1 a 3 anos. Né? Se eu colocar o aquecedor solar, de 1 a 3 anos, o que eu economizo de energia, eu já paguei esse investimento. A durabilidade do aquecedor solar hoje, com a tecnologia hoje, é de mais de 30 anos. 30 anos. 30 anos, né? Mantendo a mesma eficiência. Nós temos aí equipamentos que eu fabriquei, né, desde 87, quer dizer, já tem 35 anos, né, funcionando, só que ele perdeu bastante a eficiência, né? Perdeu 50% da eficiência, ainda aquece. Né? Mas hoje, os estudos, né, que a gente fez, aí, envelhecimento acelerado e tudo mais, passando os 30 anos, ele vai perder em torno de 2% só da eficiência dele. Depois de 3 décadas. Depois de 3 décadas. Isso aí não é estudo só aqui, não. Foi feito estudo na Dinamarca, na Austrália. Os aquecedores solares de hoje, eles têm essa durabilidade mantendo o desempenho. Quer dizer, a gente fala mais de 30 anos, de repente ele vai durar 50. Que você entende bem, né? Que é uma dúvida, acho que da maior parte da população, né, Luiz? Que você instala o sistema fotovoltaico hoje, não precisa do aquecedor solar. Mas, resumindo aquilo que você explicou, acho que está bem assim, claro, né, que existe a necessidade dos dois para uma melhor economia, uma maior economia. Né? Eficiência energética, professor. A gente trabalhar a eficiência energética tem que ser os dois conjugados. E você disse que os equipamentos hoje, então, a tecnologia de fabricação dos equipamentos tem uma durabilidade muito maior do que era antes. Exatamente. Então, hoje tem, né? Nós desenvolvemos os processos de fabricação aí com os laboratórios que a gente usa muito o IPT, né, de São Paulo, na cidade universitária, para fazer as pesquisas, né? E outras universidades também que a gente tem usado para poder fazer o desenvolvimento. Inclusive aqui também o objetivo nosso é fazer alguns desenvolvimentos usando essa estrutura que foi montada aqui dentro do Salesiano. Professor, acho que uma dúvida que acho que vai demonstrar, né, a eficiência da energia e do aquecimento solar e da economia
essa conta que você fez de 1 a 3 anos, colocando o sistema de aquecimento solar, você já banca o custo que você teve com a economia, correto? Exatamente. E para a energia solar, essa conta também existe? Em quanto tempo o sistema se paga? Tá, para o fotovoltaico, hoje o tempo de retorno está em torno de 4 a 5 anos. Né? 4 Curto. A 5, 8, é curto, já foi maior. Mas agora, com a sobretaxação que vai começar a partir do ano que vem, né? Vai ser uma coisa gradativa, mas a companhia, ela se sente prejudicada, porque a gente, quando instala um sistema fotovoltaico, a gente usa a estrutura dela, né? Que a gente tem que gerar energia, né? O que sobra a gente joga na rede para ela, né, fornecer para outros, e aí depois, à noite, nós queremos essa energia de volta, né? Então, a proposta inicial é que era assim, a gente ia só emprestar e depois... Mas ele tem que manter uma estrutura de manutenção de tudo isso aí. Então, ele eu quero cobrar por isso aí, você vai usar, mas eu quero cobrar. E assim como o imposto também, né? O ICMS, o governo cobra também essa energia que você traz de volta, tá? Então, o custo disso aí tende a ficar aí hoje em torno de 6 anos, talvez até 7 anos, né? Mas mesmo assim, ainda é vantajoso. É muito. Né? Porque você independe a variação que vai ter de preço de energia, de dificuldade, tudo mais. Você gera a sua própria energia. Com o aquecedor solar, eu falo, é melhor ainda, porque eu não uso a rede. Né? Eu posso usar o que eu quiser, eu não preciso pagar nada, né? Eu estou gerando a minha energia térmica, minha água quente ali, estou usando sem precisar pagar nada para ninguém. Perfeito. Mas as duas tecnologias são compensatórias. E essa taxação, Luiz, é a taxação que virá aí pela frente, talvez o ano que vem, né? Ela vai ser gradativa ou vai ser assim impactante já logo num primeiro momento? Não, ela vai ser gradativa. Ela vai ser gradativa. Então, esse tempo de retorno que hoje, vamos colocar, está em média em torno de 4 anos, ele pode ser que no próximo ano ele vai em 4 anos e 2 meses, 4 anos e 3 meses, depois vai assim por diante, até chegar daqui a 15 anos, que vai ter a taxação maior, né? Mas mesmo assim, ainda vai valer a pena, ainda vale a pena. Tá. Esse retorno, logicamente, é bastante benéfico para o usuário, né? Nós que somos consumidores, a gente sabe que a tecnologia dos equipamentos ela vem se inovando a cada dia, né? Como você mesmo diz aí, existe pesquisa, laboratórios, e os custos dele têm aumentado assim conforme essa nova tecnologia, ou os custos têm baixado bastante em relação ao que era antes? Antigamente, quando eu comecei, há 40 anos atrás, um sistema de aquecimento solar padrão, a gente tinha um número em dólares, né? Ele custava $5.000 na época, né? Então, realmente era um produto elitizado, não era todo mundo que podia colocar, né? Hoje, nós temos sistemas para atender uma casa popular, por exemplo, que custa R$2.500. Né? Quer dizer, 10 vezes menos. Perfeito. E esses sistemas que antes custavam $5.000, hoje ele sai na faixa de 10, 12 mil reais. Então, ele realmente reduziu bastante o custo, a tecnologia melhorou. Então, nós tivemos melhora de preço de matéria-prima, melhora de processo, né, com aumento de escala. Então, o custo, quanto mais você fabrica, mais você tende o custo a cair. No cenário mundial hoje, eu acho que essa tecnologia, a tendência é se expandir cada vez mais, né, Luiz? Sim. Não em termos de Brasil, o Brasil e o mundo, né? Tem países... Agora o pessoal está focando um pouco mais nos processos industriais, né? Tem países aí que já estão usando bastante o aquecedor solar para processos industriais. O Brasil ainda 4% só do nosso mercado é para processos industriais. Nós estamos fazendo aí um trabalho para poder aumentar isso aí, porque o potencial é muito grande. Para você ter uma ideia do potencial que nós temos só na indústria, para abastecer, para suprir a necessidade da indústria de calor até 150 graus, que nós temos tecnologia e produto para isso, nós precisaríamos de 170 milhões de metros quadrados para poder suprir essa necessidade. Nós temos hoje 21 milhões de metros quadrados instalados. Em quase 50 anos que foi totalizando isso aí. Então você vê que é bastante grande o potencial. E o que tem travado isso? Legislação, falta de incentivo do governo? Porque tem uma solução. Nós estamos num país com uma incidência altíssima de sol. Nós precisamos realmente, nós temos cobrado isso aí através da Abrasol,
que o governo se comprometa, né, e nos dê um incentivo, e não precisa nem ser tanto incentivo financeiro para a fabricação, é incentivo em termos de financiamento do produto, é incentivo na divulgação, né, porque hoje o fotovoltaico tem um grande lobby e ele é muito bem difundido. Né, e o aquecedor solar, muita gente, a grande maioria das pessoas, quando a gente fala do aquecedor solar, ele acha que é fotovoltaico, né? Então, já fizemos várias reuniões com autoridades. A hora que a gente vai fazer, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Essa tecnologia, nós já estamos trabalhando há 50 anos aqui no Brasil. Né? O fotovoltaico começou agora, uma década. Né? Então, um não compete com o outro, eles são complementares, mas nós precisamos realmente das autoridades, um apoio das autoridades para divulgação, para o incentivo que a população utilize. Né? E linhas de crédito, porque uma indústria, por exemplo... A indústria não faz, né, um investimento se ela não tiver um tempo de retorno mais rápido. Né? Para a indústria, para um processo industrial, o tempo de retorno disso aí é em torno de 5, 6, às vezes até, já fizemos um projeto que era 7 anos de tempo de retorno. Né? E às vezes a indústria fala, não, isso aí eu não posso fazer, porque eu vou comprometer meu fluxo de caixa. Né? Então, se tiver realmente um incentivo, né, linhas de crédito subsidiados, né, crédito juro barato, né, que o BNDES pode fazer isso aí. Com certeza vai explodir esse mercado, essa fabricação, gerando muito emprego. Hoje nós geramos cerca de 46 mil empregos, né, diretos e indiretos, né, no nosso setor, mas isso aí pode multiplicar por 4, por 5, se realmente houver incentivo. Perfeito. Até para questões aí residenciais, os financiamentos para esse tipo de instalação, eles são subsidiados ou não, os financiamentos, a questão do... Não, nós estamos lutando para isso aí também. Perfeito. Porque os bancos, eles têm linhas de crédito para fotovoltaico. Perfeito. Mas para solar térmico, dificilmente. Né? Não tem nenhum banco aí que não, eu vou financiar o térmico também. Né? E o solar térmico, esses financiamentos, ele tem um juro subsidiado? É menor do que do fotovoltaico, né? Fotovoltaico, sim. Sim, né? Sim, ele tem um juro menor que o mercado. Tá. E eu gostaria que você deixasse aqui, Luiz, assim, a perspectiva do futuro para esses nossos futuros engenheiros, né? Porque não envolve só engenharia elétrica, vocês sabem disso, né? Nós temos a engenharia elétrica como foco, tem a engenharia mecânica como estrutura de tudo isso aí também, e nós temos o controle e automação, que é um engenheiro mecatrônico hoje sendo formado aqui, que acho que todos esses processos têm automação aí envolvida, né? Ok. Então, pelos próximos 50 anos, professor, com certeza esse mercado vai crescer muito no mundo e principalmente no Brasil. O Brasil ainda está muito aquém do potencial que nós temos. Né? Então, tem estudos aí da próprio Ministério de Minas e Energias, né, que mostra que realmente vai crescer bastante, né, esse setor. E para isso aí nós precisamos de profissionais, né? Nós precisamos de muitos profissionais capacitados, fazer projetos, né? Projetos bem elaborados, projetos sofisticados. Nós temos uma equipe de engenharia hoje na Solis, nós somos em 12 engenheiros na Solis, né? Então, a nossa equipe de engenharia é a melhor do Brasil, com certeza, para projetos de solar térmico. Né? Então, nós precisamos de mais profissionais, que tendo mais profissionais, tem mais projetos sendo feitos no Brasil inteiro e mais a instalação de equipamentos. Então, nós temos aí muito que crescer ainda e nós dependemos realmente de todos os parceiros e as universidades para poder fazer isso. Luiz, eu sei que você é um grande empresário aí de Birigui, você tem sentido isso. Você acha que nesse momento agora a gente sente muita falta de profissionais, como, por exemplo, os engenheiros do mercado, de uma forma geral, né? Isso você tem sentido na Solis, tem sentido na sua empresa, nos seus contatos aí que você tem com o mundo empresarial? Sim, nós estamos sofrendo um apagão de mão de obra, né? E essa pandemia veio agravar um pouco mais. Nós ficamos 2 anos aí, isso mesmo, né? Que nossa mão de obra sofreu bastante. Nós não preparamos, fomos 2 anos sem preparar a mão de obra. Então, realmente, o Brasil hoje vive esse apagão de mão de obra. E o nosso setor também, né? Nós somos muito carentes aí de pessoas, né? De profissionais especializados, estamos em busca, estamos dando treinamento, nós temos treinamento na Solis todo mês, é uma semana de treinamento,
E é capacitar não só o instalador, né, mas projetista, vendedor, né, porque vendedor é vendedor técnico, né, não é um vendedor de balcão, ele tem que realmente fazer toda a análise, a consultoria antes de fechar o negócio. Então, isso aí a gente faz essa preparação, mas nós somos, né, uma empresa apenas, né? Então, não dá para a gente abranger, né, todo a necessidade que existe hoje no Brasil de profissionais capacitados. Perfeito. Eu gostaria de pedir aí ao Jackson Pinheiro também, né? Agradecendo já a presença, já agradeci, mas que você deixasse aí uma mensagem para esse nosso público aí, que são os futuros engenheiros formados aqui pelo Unisalesiano, nas suas mais diversas áreas, né? Professor, eu que agradeço. O Luiz falou sobre algo extremamente importante, que é realmente a capacitação, né? Essa mão de obra que o Brasil passa por esse apagão. A gente vê a juventude, agora quero falar para os jovens que estão acompanhando o CIT, às vezes um momento de muitas dúvidas, né? Porque no momento da vida em que você é muito jovem, de repente você tem que definir como que vai ser o seu futuro. Eu passei por isso na universidade, não foi diferente comigo. O que eu quero dizer para cada um de vocês, jovens, estudantes de engenharia, é que acreditem nos seus sonhos e que coloquem na cabeça que muitas vezes a missão dentro da engenharia ela é extremamente nobre. Muitas vezes não, sempre. Porque você vai estar trabalhando, construindo um mundo melhor, um mundo mais justo, a trabalhar principalmente nessa área de energias renováveis, né? De alternativas para a gente ter um planeta sustentável, para a gente conseguir equilibrar algumas forças que estão completamente desproporcionais, é uma missão nobre. Então acredite no seu potencial, estude, se capacite, porque o mercado está aí, com excelentes oportunidades e nem tudo é apenas dinheiro. Ganhar dinheiro promovendo qualidade de vida para as pessoas e conservando e protegendo o nosso planeta, que é o nosso bem maior, isso não tem preço. Muito obrigado pelo convite, viu, professor? Eu aqui agradeço aqui neste momento, em nome do Unisalesiano, a participação do senhor, o Jackson Pinheiro, Luiz Antônio, um grande parceiro nosso aí sempre, né? Nesse segundo Congresso Internacional de Tecnologia para a Educação. Com certeza isso será visto por muitos e muitos jovens aí, e agradeço bastante essa motivação e essa explanação de uma forma geral para o público, né? Logicamente que isso aqui vai estar aberto para o público de todos os locais. Muito obrigado.